Eu tenho o privilégio, já estou abusando, né? Mas eu tenho o privilégio hoje de novamente trazer a palavra, e é de uma responsabilidade imensa, e que o Senhor trate conosco nessa noite, amém? Você está pronto? Venho falando há 2 domingos a respeito da cultura da honra, e eu vou fazer uma reprise bem rápida, que já falei que a quem honra, honra, foi onde eu comecei, na ceia de 8 de outubro, falamos sobre, prefiram dar honra aos outros. Geralmente nós queremos honra, né? Mas ele diz, a Bíblia diz, prefira dar honra aos outros. Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que tinham falta dela. Honrem aos anciãos. Maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. E por último, os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra. Depois, na próxima ceia, que foi 12 de novembro, falei sobre perdão é uma atitude de honra. Podemos aprender a criticar menos e elogiar mais. Precisamos semear a cultura da honra em nossas vidas e nossas famílias. E aí ficava uma dica, né? Gentileza gera gentileza. Quem ama, honra. O nome dessa igreja é um patrimônio e tem sido zelado por nossos líderes, estava dentro do tema que eu estava falando. O nome dos nossos líderes são de excelente qualidade, comprometidos com um bom caráter. E o que é instruído na palavra, reparta com todos os seus bens com aquele que o instrui. Nós vamos aprender mais isso lá para frente, não serei eu que ministrarei isso. Devemos honrar ao Senhor com primícias, ofertas alçadas. E não sei se todos sabem, mas a igreja tem um site, é esse endereço que eu coloquei aí, www.mibpa.com.br, correto? E lá tem muitas mensagens, as mensagens têm sido ministradas aqui, estão lá, e acredito que essas também estejam. Aí você que não assistiu ainda, quiser, pode assistir depois. Fica mais uma dica aí. Antes da ministração, nós sabemos de cor, eu queria declarar Romanos 8, de 31 a 39. Vamos encher o peito agora de ar e vamos dizer: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Bem forte: porque estou certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura,
nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Viva Jesus! Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada é nada, nada é nada, nada pode nos separar, nada pode nos separar, nada pode nos separar. Nem a altura, nem a profundidade, nem ser nenhum pode nos separar. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? E esse amor, ele é tão imenso, que não importa o que a gente tenha feito, não importa quais as decisões nós tomamos durante essa caminhada, o amor dele está sempre derramado em nós. O amor de quem? De Deus. Te convido a abrir Atos capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, o verso 1. O título diz assim: a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Esse Saulo, depois ele se tornou Paulo, e foi o homem que escreveu quase a metade do Novo Testamento. Mas aqui nós vamos ver sobre a conversão dele. Diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, qualquer homens, quer mulheres, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo a caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome.
E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, olha a saudação que ele deu, ele disse, o quê? Irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas, e me enviou para que tornes a ver, e sejas cheio do Espírito Santo, aleluia. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E o próximo título diz, o perseguidor torna-se perseguido. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava Jesus, que este era o Filho de Deus, aleluia. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguiu os que invocavam este nome, o nome de Jesus, e para isso veio aqui, para levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais, e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. E tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos, e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus, falava e discutia também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Eles eram os judeus, né? Lá em Damasco eram os judeus, agora os gregos queriam matá-lo, porque ele estava testificando que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. E sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Senhor, nós estamos diante da sua palavra, e eu te peço, Senhor, sabedoria nesse momento, e que o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor possa vivificar a nossa vida, tornar essa palavra cada vez mais viva em nosso ser, e que nós possamos, todos os dias da nossa vida, viver para Ti, conforme o Senhor tem planejado para nós. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Saulo perseguia os discípulos do Senhor. E aí ele foi ao sumo sacerdote e falou, olha, me dá cartas de autorização, eu vou prender esses camaradas que falam de Jesus, que falam que esse Jesus ressuscitou, falam que esse Jesus cura enfermos, ressuscita mortos, faz uma porção de coisas, e a nossa religião não aceita isso. Os fariseus, saduceus e toda a turma lá, os helenitas, eles não aceitavam, e aí eles começaram a perseguir a Saulo. Porque quando Saulo teve um encontro com o Senhor, eles não acreditavam.
Saulo devia ser uma pessoa tão nervosa, tão brava, tão terrível, tão cruel, que quando ele se converteu não acreditaram. Mas ele teve um encontro com Jesus. O próprio Jesus, ele devia ser um caso tão sério que Jesus falou, deixa que eu vou pessoalmente, né? E aí ele teve um encontro. Por que nós sabemos que é Jesus? Que ele falou, eu sou Jesus quem tu persegues. O próprio Jesus disse assim, ele não ouviu, ele viu uma luz, né? Muito forte. Mas ele ouviu a voz e dizia, Paulo, por que você me persegue? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, o próprio Jesus. Teve que intervir na conversão desse camarada, que ele devia ser muito mala, devia ser muito bravo, né? E aí o próprio Jesus interviu e disse assim, eu sou Jesus, a quem você persegue. E aí, Saulo não tinha ideia do que ele estava fazendo, ele achou que era uma nova seita, uma nova religião que estava se levantando e se espalhando, e apavorando, né, a estrutura da sua religião, e ele não entendia que Jesus estava naquele novo grupo, Jesus estava naquela igreja, né? Aquela igreja talvez sem nome, sem placas, sem templos, mas a igreja do Deus vivo, andando por Jerusalém, por Damasco e por todos os lugares, pregando o evangelho, fazendo sinais, prodígios e maravilhas, e ele diz, não, vamos acabar com isso aí, vamos prender todo mundo, se der uns a gente mata, como eles mataram Estevão, né? Ele inclusive estava presente, eles apedrejaram Estevão, porque Estevão era um discípulo do Senhor, muito amado, muito querido, e eles não aceitavam e acabaram com a vida dele. Saulo, por que você me persegue? E aí, queridos, eu começo a ver algumas coisas muito interessantes, quando tem um homem chamado Ananias. Ananias, oi Senhor, tudo bem? Tudo. Eu tenho uma missão para você. Para mim, ai que legal, Senhor. Tenho uma missão para você. Ai, Senhor, eu amo as missões que o Senhor me dá. O Senhor é tão bom, essa vida profética, né? Do derramar do seu Espírito. Senhor, o que tem de novidade para hoje? Você já ouviu falar de um tal de Saulo? Já ouvi. Então, eu quero que você vá lá orar por ele. Não, Senhor, olha, Senhor, veja bem, vamos negociar, né? O Senhor já ouviu falar, esse homem é terrível, né? E aí ele começou a falar as qualidades de Saulo daquele momento. O Senhor falou assim, olha, ô Ananias, Saulo para mim é um vaso escolhido, ponto. E quero dizer que nenhum de nós somos obrigados a obedecer a Deus, não somos obrigados. Se Deus falar conosco, nós, por inteligência, devemos obedecer a Deus, mas não somos obrigados. E Ele não nos possui a nos obrigar a fazer qualquer coisa. E Ananias tinha a opção de dizer, não, Senhor, chama outro profeta, porque com Saulo, vou não. Mas ele era homem de Deus. Quando ele ouviu o Senhor falar assim, Ananias, ele é vaso escolhido. Eu falei, então tá bom, Senhor, vamos lá. E agora em Damasco, logo que ele se recuperou, ele começou a pregar nas sinagogas, e que Jesus era o Filho de Deus, ele queria convencer. Primeiro ele queria bater, prender, matar os que falavam de Jesus. Agora ele queria chegar na sinagoga e dizer, não, Jesus é o Cristo, Jesus é o Filho de Deus. Que coisa louca, né? E ele, a palavra diz que ele se esforçava muito para ministrar e dizer, pessoal, olha, Jesus é o Cristo. Ele queria provar que Jesus era o Cristo, porque, irmãos, ele é uma das únicas pessoas na Bíblia que teve um encontro pessoal com Jesus. Que agora Jesus já não estava mais na terra, né? Eu estou falando com Jesus, já estava assentado no seu trono de glória, Os discípulos sim, andaram com Jesus e tal, mas agora já não, agora já era algo sobrenatural. E Jesus se apresentou para ele. E agora, esse encontro que ele teve com Jesus, ele queria falar para todo mundo. Ele queria que todo mundo acreditasse no Jesus que ele perseguia. E aí ele se esforçava bastante. Mas os judeus falaram assim, olha, vamos matar esse camarada. Esse camarada está muito radical, eu não estamos gostando disso, vamos acabar com a vida dele. Isso chegou ao conhecimento dele, e alguns irmãos puseram ele no cesto, por uma janela,
ou algum lugar que dava acesso à muralha, e desceram. Na escola dominical era assim, tá? Era uma janela descendo. Os livrinhos, né, as figuras eram assim, era uma janela descendo, né, pastor? Agora pode ser que seja na muralha, né? Podia ser outra coisa. Eu estou lembrando da escola dominical. Faz tempo. E aí eles desceram e libertaram ele, e ele foi embora. Saiu pelo cesto, e agora ele chega em Jerusalém. E em Jerusalém ele queria a mesma coisa. Ele queria falar para todo mundo que Jesus era o Cristo. Mas ninguém queria ouvir isso dele. E interessante que diz que ele procurava se juntar aos discípulos, mas todos o temiam. Todo mundo tinha medo dele. Não, esse camarada não, deixa ele quieto. Agora entra uma figura fantástica, que está no verso 9, no verso 27, que a gente leu, que diz: então Barnabé tomando consigo. Pastor, você pode ser Saulo agora? Ninguém acreditava no Saulo. Bonitão, tal, cheio de Deus, cheio de Espírito, mas ninguém acreditava. Vem cá. Olha, esse é Saulo. Você acredita? É Saulo. Jesus fez uma obra fantástica na vida. Olha, pastor, esse é Saulo. Saulo. Olha, ele é Saulo. E ele saiu apresentando Saulo e dizendo: olha, a obra que Deus fez na vida dele é verdadeira, ele teve um encontro. Barnabé. Eu não tinha dito que era Barnabé? Eu vou repetir então. Então Barnabé. Alguém não ouviu Barnabé? Obrigado, querido. Então, é que ele ficou emocionado que eu fui usar a pessoa dele, e aí ele não ouviu que eu falei que era o Barnabé. Então Barnabé consigo levou aos apóstolos e explicou como Saulo tinha conhecido Jesus. E aí ele falava ousadamente no nome de Jesus. Só que ele como novo convertido, ele começou a discutir, ele começou a disputar com os gregos. E ele começou a causar. E aí, ele chegava na sinagoga e ele falava, ele ia nas casas e ele falava, e ele queria falar que Jesus era o Cristo, era o ressurreto dentre os mortos, Jesus Cristo era, e tinha tido um encontro com Deus e tal. Mas ele começou a discutir e arrumar confusão, um novo convertido é assim, não é? O novo convertido, ele chega em casa e lá está tocando está tocando lá uma música qualquer, e aí ele chega lá e abaixa o som, e desliga, não, porque ninguém mais vai ouvir nessa casa, e começa a causar, né? O novo convertido é muito legal, né? Ele chega no emprego, quer converter todo mundo, o patrão, o chefe, todo mundo tem que se converter agora, porque ele se converteu, todo mundo tem que converter. E o Saulo não foi muito diferente não, porque ele causou ao ponto de agora, em Jerusalém, o pessoal fala assim, ó: vamos matar esse cara. Pô, difícil, né? Que vida difícil. Então, acharam uma solução. Esse camarada está causando demais. Quando intentaram matar ele de novo, os irmãos foram lá: Saulo, vem cá com a gente. Acho que é o próximo slide. Vem cá com a gente. Onde nós vamos? Saulo, nós vamos mandar você para Tarso. Você não é de Saulo de Tarso? É de lá, não é? Eu sou de lá. Então, nós compramos uma passagem de ida para você. Vai para Tarso. Isso está causando muito problema aqui em Jerusalém. E os caras vão querer matar você. Então, presente de grego dos amigos da igreja de lá, ao invés desses irmãos pegarem Saulo e discipularem Saulo, e transformar ele num homem de Deus, mas um pouco mais moderado, um pouco mais, né? Que eu acredito que com o mesmo ímpeto que ele tinha para matar, ele tinha para falar de Jesus, né? Ele era audacioso, ele era ousado, ele era terrível, e eu acredito assim, que ele ia na mesma intensidade, e aí não deu certo. E a igreja de Jerusalém disse assim: vem cá, vamos eliminar o problema? Vamos eliminar? Saulo, vem cá, você é de Tarso, né? Vamos embora para Tarso. Vai para lá, meu irmão. Fica lá, tira umas férias. Só que, amados,
O grande problema é que Tarso não tinha igreja. Não tinha nada formado em Tarso. Eles simplesmente mandaram ele para lá, para ele se livrar dele. Porque ele causava. E porque o povo queria matar ele. E aí despacharam ele para lá, ao invés de cuidarem dele. De transformarem ele num homem de Deus, em um conceito melhor do que aquele que ele estava vivendo no momento. Mas eu acredito que isso é um hábito da nossa sociedade até, né? Quando nós, no meio da dificuldade, dos relacionamentos e das turbulências que se tem, a melhor coisa é fazer o quê? Manda embora. Ou vamos separar. Ou vamos acabar com essa amizade. Ou vamos acabar com esse relacionamento. E assim, a gente tem uma facilidade em parar. Vamos ver o que aconteceu? Capítulo 11, verso 19 diz: o evangelho é pregado aos gentios em Antioquia. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e um grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, de onde Saulo tinha sido despachado. E enviaram, quem? Barnabé, até Antioquia. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé a buscar Saulo. E achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia, e foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Até aqui. A igreja de Jerusalém ouviu que havia um avivamento, que muitas pessoas tinham se convertido ali em Antioquia. E aí pegaram esse homem fantástico, Barnabé, e diz: Barnabé, vai lá cuidar desse povo. E Barnabé partiu, saiu ali da igreja sede e foi. E aí quando ele chega lá, ele vê a graça de Deus se manifestando, e aí ele pega e incentiva essas pessoas que estavam lá. Ele incentivou que permanecessem na fé e começou a cuidar deles. Mas olha que interessante, irmãos. Para onde tinham mandado Saulo? Para Tarso. E aí, uma das primeiras atitudes de Barnabé, quando ele vem a ser o pastor da igreja de Antioquia, o que ele faz? Vai atrás de Saulo. E olha, nós podemos ver, aí eu pus no mapa, né? Jerusalém, eles desceram para Cesareia, e Cesareia mandaram ele para Tarso. Mandaram o problema para bem longe, né? Mandaram ele lá para cima, olha, fica lá. Agora, quando há o avivamento em Antioquia, aí Barnabé é mandado para lá, e Barnabé lembra-se do seu amigo Saulo. Ele diz: opa, vou buscar o Saulo. Lá em Damasco queriam acabar com ele, Jerusalém queriam acabar com ele, mas Barnabé não desistiu de Saulo. Saulo podia ser um problema para muita gente, mas não era para Barnabé. Porque Barnabé amava Saulo, e ele, na primeira oportunidade, diz que ele foi buscar. E interessante que ele tinha ideia para onde Saulo tinha ido, mas a Bíblia diz que, chegando lá, ele teve que procurar Saulo, e achando, o trouxe para Antioquia. Mas, provavelmente, o Saulo,
disse para Barnabé: mas Barnabé, é melhor eu não voltar. É melhor eu não ir, porque o povo quer me matar lá, né? E é melhor eu ficar aqui, eu estou aqui na caverna, né? Eu estou aqui bem tranquilinho, não estou precisando me expor. É melhor eu ficar aqui quietinho, ô Barnabé. E Barnabé fala: não, meu amigo, eu agora sou o pastor da igreja de Antioquia. Você vai trabalhar comigo. E aí Barnabé vai lá, busca ele e passa um grande período cuidando e andando junto com Saulo e ensinando a Saulo. Irmãos, Saulo como novo convertido, talvez se não fosse Barnabé, nós não teríamos quase a metade do Novo Testamento escrito. Se dependesse da igreja, daquela época, que despacharam ele para longe, largaram ele lá, provavelmente não teria sido o Paulo que foi, porque depois o nome dele foi trocado. Mas aqui, teve um homem chamado Barnabé, e ele largou tudo para buscar um. Me faz lembrar de um ensinamento de Jesus, que ele diz que guarda as 99 ovelhas e vai atrás de uma só. Mas você tem 99, então 99 estão boas, estão sadias, vamos guardar elas por lá para tomar leite, para comer ração, para comer capim, mas falta uma. E o bom pastor vai atrás de uma só. E o Barnabé, como um bom pastor, ele podia falar: uau, agora eu cheguei onde eu queria, eu estou administrando a igreja de Antioquia, o Senhor tem feito prosperar a nossa vida aqui, por que eu vou atrás de umzinho? Umzinho. Se não fosse Barnabé. Queridos, dizem as estatísticas que no Brasil tem mais de 40 milhões de desviados. Uma grande parte delas estão nas cadeias. Uma grande parte estão nas ruas, moradores de ruas. Estão na bandidagem. Uma grande parte, um dia passaram por uma igreja, por uma religião, e hoje estão largados nas mãos de Satanás. Essa noite, o Senhor nos chama para levantar neste lugar muitos Barnabés. Está saindo. Muitos Barnabés. Um Barnabé só fez diferença demais. Um Barnabé buscou um camarada chamado Saulo. Saulo não desistiu. 40 milhões. Eu tenho certeza que se eu passasse o microfone aqui, cada um de nós conhece uma pessoa desviada. E se ao invés da gente sair nas ruas para evangelizar, fantástico, mas é um outro conceito que eu vou passar. Se a gente fosse atrás de um irmão que passou aqui e hoje está fora, um só, não tem mais lugar para essa igreja. Se cada um de nós conseguimos resgatar um só, se cada um de nós nos tornarmos um Barnabé. Hoje, irmãos, com WhatsApp, Facebook, Instagram, e-mail, não sei como dá para não falar com alguém. Eu me admiro quando alguém fala assim: eu tentei falar com você, não consegui. Eu fico impressionado. Com tanta tecnologia, com tanto recurso. O cara usa um recurso só e fala: não consegui falar com você. Eu estou ministrando sobre honra, e eu queria honrar duas pessoas em especial nessa noite. Deveria honrar outras, mas eu quero honrar duas, aqui, né? Quem conhece o Ivan e a Sônia? Fiquem em pé vocês dois. Vou deixar vocês vermelhos um pouco. Olha que casal fantástico. Ó. Todo mundo viu eles? Dá um sorriso lá para trás assim. Ó. Obrigado, queridos. Esses irmãos, juntando com
o Luizinho e a Marcela da Vila Rubi. Nesses 2 anos que eu tive fora, esses irmãos foram Barnabés da minha vida. Tive outros, mas esses irmãos em especial, eles não largaram de mim por 1 semana. Não teve 1 semana que não tinha uma mensagem, que não tinha um telefonema, e que não tinha um chamado para pescar, né, Ivan? Você sabe que eu não pesco nada. Mas um amor, uma paciência. E algumas vezes eu cedi e fui pescar com ele, irmãos, ele não pesca nada. Deve ser só para passear comigo, porque o camarada não pesca nada. Brincadeira, eu sei que você está ficando profissional, mas aí ele disse que não pescou nada porque eu era o problema. Eu era o pé frio da pescaria. Mas eu sei que ele está ficando bom nesse negócio. E muitas vezes eu me perguntei, que tanta insistência? Estava me pescando? Pode ser. E que tanta insistência de bater na porta, e de chamar, e de convidar, e de dizer o que Deus tinha. Quanta insistência. Havia momentos que eu nem queria, e havia momentos que eu nem entendia, mas o Senhor levantou esses Barnabés e outros Barnabés que oram pela gente, que clamam pela gente, que intercedem. Eu só estou citando eles 2 daqui, porque foram os mais, existem outros. Sabe, querido, eu vou dizer uma coisa, para encerrar esse tempo. Às vezes, a gente mesmo desiste da gente. Muitas vezes, as pessoas desistem da gente. Desistem dos nossos ministérios. E são os traumas, as decepções, as dores, as circunstâncias que muitas vezes levam a gente a tomar algumas decisões. E muitas pessoas desistem. Dão alguns adjetivos para a gente, diz assim, você é isso, você é aquilo, e tal, e desiste. Desiste de mim, desiste de você. Mas eu quero dizer nessa noite, o Senhor Jesus jamais desiste da gente. Jamais! Ele nunca desiste do seu chamado. Ele nunca desiste da unção que Ele colocou sobre você. Ele nunca desiste de você. Ele nunca desiste de mim. Nunca. Nós damos um monte de desculpas e falamos isso, Senhor, e aquilo, e porque eu estou velho, e porque eu não sei, porque eu não posso, porque não dá. E Ele está sempre com muita paciência, com seus ouvidos sobre nós, dizendo, tudo bem, eu estou ouvindo, pode falar, pode reclamar, pode chorar, mas se eu não mudo, o Senhor, Ele é imutável, e quando Ele sela, e quando Ele dá, e quando Ele unge, e quando Ele separa, Ele não desiste jamais. Só nós podemos desistir do nosso chamado. Só nós podemos desistir daquilo que Ele colocou sobre a nossa vida. E sabe que algumas coisas que nos impedem de recomeçar, a vergonha, às vezes o orgulho, a vaidade, o meu eu, o que vão falar de mim, o que vão pensar de mim. O que será? Eu vou me expor, eu vou me humilhar, eu vou me rebaixar. Mas o que é mais importante? A gente entrar a cada dia no centro da vontade de Deus, ou ter orgulho, vaidade e tudo isso? O que é mais importante? Tem muita gente aqui que recebeu palavra profética. Eu recebi a palavra profética com pouca idade, criança, junior, adolescente. O Senhor falava coisas para mim que eu nunca imaginei que aconteceriam. Umas já aconteceram, outras ainda não. E o Senhor já deu muitas palavras proféticas sobre mim. Deus deu muita palavra profética sobre muita gente aqui. Tem muita gente aqui que Deus já se derramou muito. E por causa das circunstâncias, os caminhos mudaram, as atitudes mudaram, os ânimos mudaram. Não sei. Mas eu posso dizer hoje,
em alto e bom som para você. E eu sou prova viva do amor de Deus. Eu sou prova viva da paciência de Deus e de outras pessoas, e até de vocês. Eu sou prova viva de que Deus nunca desiste de nós. Deus nunca desiste do nosso chamado. E eu quero abrir um momento aqui, para que aquelas pessoas que hoje sabem que tem ministério, tem chamado, tem o que Deus já colocou sobre a sua vida, mas em algum momento isso parou, estacionou em algum lugar, você se decepcionou, você se entristeceu, alguém não deixou você fazer o que você queria, alguém te impediu, alguém te bloqueou, eu não sei o que aconteceu, mas essa noite há uma unção de Deus aqui nesse lugar, e ela não é minha, ela é de Deus, ela não é sua, ela é de Deus, e o Senhor quer restaurar muitos ministérios nessa noite, dons, talentos, ministérios, que estão de algum momento parados, estacionados, diminuídos, apagados, mas o Senhor não se importa com isso, só quem se importa somos nós, Ele não se importa, Ele diz, a hora que você quiser recomeçar, eu estou com você, eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei, é só você querer, decidir, eu quero recomeçar, e talvez, querido, eu estou falando de recomeço, porque estou falando de pessoas que possam ter vivido o que o Saulo viveu, mas você de repente quer começar, você nunca começou, mas você tem algo no seu coração, e eu quero nessa noite, abrir esse espaço, esse altar, se você quiser recomeçar, hoje é o dia, se você quiser começar, hoje é o dia. Eu vou colocar um cântico aqui, enquanto esse cântico é ministrado. Se você quiser, nós vamos orar por você. Vem aqui no altar, se prostre se quiser, diante do Senhor. Nós vamos orar por você. Riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho e a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso,
Ana, quando ela veio no altar de Deus, ela trouxe um pedido ao Senhor. Senhor, eles se derramaram no seu altar. Eles já entregaram, Senhor, a Ti nesse momento os seus pedidos, como Ana fez. Eles já falaram para Ti, Senhor. Te fizeram lembrar dos chamados, das palavras proféticas, daquilo que o Senhor já tratou com a vida deles. Eles já falaram aqui para Ti agora, Jesus. E o Senhor não nos abandona. O Senhor nunca nos esquece. O Senhor nunca deixa para lá. O Senhor nunca desiste de ninguém. E que, Senhor, essa palavra dessa noite não seja uma palavra de ânimo para eles saírem daqui agora e depois da semana que vem estiverem desanimados. Não. Eu clamo, Senhor, um novo tempo, Senhor. Eu clamo por um novo tempo na vida desses irmãos, na vida dessas irmãs, um novo tempo profético sobre a vida delas, sobre a vida deles. Ou nunca mais serão os mesmos. Eles estão derramando os seus corações no seu altar, e eles nunca mais serão os mesmos. Oh Senhor, enche eles de força, enche eles de ânimo, e principalmente enche do Teu Espírito, enche, Senhor, da Tua força. E eles sejam completamente renovados. Oh Senhor, o bálsamo de Gileade seja derramado sobre os corações deles, Senhor. Oh Senhor, se há dores, se há angústias, se há mágoas, oh Jesus, toca, Senhor, no mais profundo, onde homem nenhum consegue chegar, onde ninguém tem acesso, mas o Senhor tem. O Senhor conhece a dor de cada um, o Senhor conhece a dificuldade de cada um, o Senhor conhece os limites de cada um. Mas eu clamo em nome de Jesus, oh, do Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Renove agora a sua vida, as suas forças, as suas estruturas, o seu ministério, os dons que Ele te deu, os talentos que Ele te deu, sejam renovados, sejam revigorados, sejam vivificados agora, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, enche de novidades. Não há nada impossível. Não há nada impossível para o Senhor. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Tu podes tudo. Tu podes tudo. Tu podes tudo. Meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Promessa de Deus, vem o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. E tem promessa de Deus, vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Aleluia. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Está difícil, a multidão já te cansou. Meu Deus nunca falha e nunca falhou. Nem vai falhar. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, Ele está junto com você. Levanta a cabeça, levante os teus olhos. Levante os teus olhos e
Veja, deixa ninguém falar que você não presta, querido. Quem tem promessa de Deus vence. Não deixa ninguém falar que você não é nada. Levanta os teus olhos, levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não. Não desiste não. Tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não. Não desiste não. Tem a fé Quero ver sua de igreja Abraão. cantando. Não morrerei Enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessas de Deus não morre não. Não desiste não. E tem a fé Fala pro seu irmão. de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Esse ministério tem muitas promessas ainda para se cumprir. Não morre não. Não desiste não. E tem a fé de Abraão. Queridos, o Senhor tem um novo tempo para vocês. Essa noite houve um selo de Deus sobre a sua vida, e é um novo tempo. Não desiste, tenha a fé de Abraão. Eu quero aproveitar que vocês estão aqui na frente, e agora nós vamos fazer uma festa. Antigamente, a gente juntava, principalmente os jovens, vinha todo mundo para frente, para a gente se alegrar. Ainda tem jovem aqui nessa igreja? E aí, vamos fazer uma festa aqui na frente? Quem vem? Quem topa? Vem para frente aí, Gilmara, com você. Vamos nos alegrar na presença de Deus? Vocês têm motivo para se alegrar? Vamos lá, vamos descer, jovens, qualquer um que quiser. Vamos nos alegrar na presença do Senhor. Sobre nós como a chuva, faça as águas subirem nesse lugar. Não é só jovem não, você que é da minha idade pode vir também. Quero teu rio sem medida. Você que é jovem que nem eu, vamos dançar também. Vem tuas águas agitar. Sobre nós como a chuva, Faça as águas subirem neste lugar. quero teu rio sem medida, transbordando. Vem tuas águas agitar. Por quê? Pois eu quero Nadar no teu rio. Quero beber de tuas águas. Ô Reginaldo, pode vir pra frente. Quero nadar no teu rio. Quero beber de tuas águas.
Nem vou falar que adivinharam, né? Mas livre pra correr, livres pra correr, livre pra dançar, livres a dançar, livres pra viver por ti, livres pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre. é mesmo? Dá pra ser melhor, hein? Eu tô vendo que tem gente se escondendo ali. Pode vir aí, ó. Pode, isso aí, Eric. Pode puxar aí. Não tem idade não, irmão. Pastor Samuel, ele não leu lá em Jeremias. Tá falando que os jovens e os velhos dançarão. É pra gente também que passou aí dos 40. Os cegos verão por ti. Os mudos cantarão, os mortos viverão.